assunto é vilões icônicos do cinema de terror, poucos conseguem competir com a brutalidade e a presença ameaçadora do Fred Krueger. Desde a sua estreia em 1984 no clássico A Hora do Pesadelo, dirigido por Wes Craven, o Fred se tornou um verdadeiro símbolo do medo. Diferente de muitos outros vilões, ele não aparece apenas para levar de arrasta. Ele invade, manipula e destrói mentalmente as suas vítimas antes de eliminá-las. O horror que ele representa vai muito além do sangue e da violência. Se trata de um terror psicológico profundo, que desafia as fronteiras entre o real e o imaginário. Com a sua icônica luva de lâminas e o seu rosto deformado pelas queimaduras, o Fred deixou de ser apenas um assassino em série e passou a representar algo muito maior. Um pesadelo vivo. O seu visual perturbador, a sua risada sarcástica e a sua habilidade de explorar os medos mais profundos de cada vítima fazem dele um personagem mais marcante da história do cinema do terror. E nesse vídeo a gente vai explorar a fundo a anatomia do Fred, entender como funcionam seus poderes no mundo dos sonhos e destrinchar sua origem e também revelar detalhes presentes em uma série de quadrinhos pouco conhecida publicada pela Marvel. E tudo isso para te dar uma visão completa sobre quem é o Fred Krueger e o porquê ele continua sendo tão temido depois de décadas. Antes da gente mergulhar aqui nessa história, se você gosta do meu conteúdo, já apoia aí meu trabalho, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, porque é só um clique aí pra você, mas que é muito importante pra mim. Então, bora pro vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, acabou de chegar aqui no canal, bem-vindos, eu sou a Tayana Moichinho. Afinal, quem é o Fred Krueger em vida? Antes dele se tornar o monstro dos pesadelos, o Fred foi um homem cruel, perverso e com um passado bem obscuro. Nascido em Springwood, o Fred teve uma infância terrível e ele era conhecido como o filho de 100 maníacos, porque sua mãe, uma freira chamada Amanda Krueger, foi atacada acidentalmente em um hospital psiquiátrico e abusada repetidas vezes pelos pacientes. Dessa tragédia, nasceu o Fred. Na escola, o Fred era constantemente alvo de ataques. Ele apanhava, era humilhado e desenvolveu um gosto peculiar pela dor, tanto a que ele sofria quanto a que ele aplicava, e ainda jovem ele levou de arrasta o seu primeiro animal, e esse comportamento escalou até ele se tornar um serial killer. Como adulto, ele levava uma vida aparentemente normal, tinha emprego, uma esposa e até uma filha, mas por trás de toda essa fachada, o Fred era um cara que levava de arrasta as crianças. Ele atraía suas vítimas para uma sala com cadeiras abandonadas, onde cometia os seus crimes. Eventualmente ele foi preso, mas graças a uma falha técnica, um mandado de prisão assinado no lugar errado, o Fred foi solto. Revoltados, os pais das crianças decidiram fazer justiça com a própria mão. Reunindo grupos, eles seguiram o Fred até a sala de cadeiras e jogaram gasolina e atearam fogo. E o Fred foi queimado vivo, um nascimento do monstro ali que a gente conhece. No momento da sua morte, o Fred teve uma experiência sobrenatural com 3 entidades demoníacas conhecidas como demônios dos sonhos, e eles ofereceram para ele um pacto. Em troca da sua alma, ele teria o poder de continuar sua matança no mundo dos sonhos. O Fred aceitou e foi assim que ele renasceu, não mais como um homem, mas como uma entidade onírica com poderes ilimitados dentro do subconsciente humano. Esse renascimento explica a transformação completa da sua aparência. O Fred agora possui a pele queimada, os olhos fundos e um sorriso macabro congelado no rosto. A sua voz é rouca e ele carrega a sua presença ali meio uma energia que provoca pavor, sabe? Agora, sobre a luva de lâminas, é um símbolo do poder e do medo. A arma do Fred é um dos elementos mais marcantes da sua figura. A luva foi construída por ele mesmo quando ainda era humano e composta por base de couro, suportes metálicos e 4 lâminas de aço bem afiadas. E ela é uma extensão do seu sadismo, porque não se trata só de uma arma física. Ela representa a perversidade do Fred. É uma ferramenta íntima, usada para matar de perto, com contato direto, onde ele pode ver o medo nos olhos da vítima. Durante a franquia, a luva dele ganha diferentes versões. Em Dream Warriors, por exemplo, ela é equipada com seringas em vez de lâminas, representando o vício da sua vítima. Em Fred's Dead, ela aparece com ganchos, lâminas rotativas e outras variações.
Tudo isso reforça o caráter mutável do Fred dentro dos sonhos e a sua arma se adapta aos medos alheios. Agora, como funcionam os poderes do Fred? Depois de se tornar uma entidade dos sonhos, o Fred passou a ter o controle absoluto desse mundo. Dentro dos sonhos ele pode fazer literalmente qualquer coisa, voar, se transformar em outras pessoas, mudar o cenário ao redor e até alterar o tempo. Ele pode criar monstros e manipular leis físicas também. Ele usa essa habilidade para explorar o subconsciente das vítimas, criando pesadelos sob medida para ele. Se uma pessoa tem medo de afogamento, por exemplo, o Fred pode transformar lá uma banheira e afogá-la ali mesmo. Se tem medo de palhaço, ele pode se transformar em um palhaço assassino. Essa habilidade de personalizar o terror torna cada morte mais simbólica e mais traumática. E o mais assustador, o que acontece nos sonhos tem reflexo direto na vida real. Quando o Fred mata alguém durante o sono, a pessoa realmente morre. A ferida aparece no corpo como se ele tivesse estado fisicamente presente. E isso quebra a barreira entre o real e o imaginário. E é justamente aí que reside o maior poder do Fred. Ele transforma o lugar onde a gente deveria se sentir seguro, o sono, em uma armadilha mortal. Agora, sobre a fisiologia do Fred Krueger, no universo dos sonhos, o Fred não é limitado pelas leis da biologia. Ele pode se regenerar de ferimentos instantaneamente, mudar a forma e até modificar o ambiente ao seu redor, como falei anteriormente. Os seus poderes derivam diretamente do medo das suas vítimas, o que significa que quanto mais pânico ele causa, mais forte ele se torna. E o Fred pode esticar os seus membros, transformar sua cabeça, criar versões alternativas de si mesmo e até mesmo manipular o tempo. Um dos exemplos mais marcantes disso tá lá em A Hora do Pesadelo 3, onde ele transforma os tendões de um jovem em fios para controlá-lo como se fosse uma marionete. Aquilo lá é horrível. Esses poderes bizarros são reflexos da sua mente sádica, onde a dor e o sofrimento são ferramentas de diversão. A plasticidade do seu corpo e do mundo ao seu redor mostram o quanto ele é uma força de imaginação sombria. Nos quadrinhos da Marvel, isso é levado ainda mais longe. Em uma minissérie, duas personagens acabam presas dentro da mente do Fred, literalmente navegando entre os neurônios do seu cérebro, e ali mostra brinquedos infantis, ossos e restos mortais formando uma paisagem. Isso representa como a psicose molda o ambiente onírico dele. A lama, o sangue, os objetos de infância corrompidos, tudo contribui para mostrar que a mente do Fred é um lugar onde a sanidade foi completamente apagada. Sangue e biologia sobrenatural do Fred. O Fred Krueger não é mais um ser humano comum e isso fica bem claro não só por suas habilidades, mas também pela sua fisiologia bizarra. Um dos aspectos mais perturbadores do seu corpo é o sangue. Em diversos filmes, quando o Fred é ferido no mundo dos sonhos, o que escorre em seus cortes não é sangue vermelho comum, mas sim uma substância escura, oleosa, por vezes esverdeada. E isso reforça visualmente a sua natureza demoníaca. E tem cenas em que ele sai do seu corpo, se assemelha mais a um lodo ou uma substância tóxica ou algo alienígena, sabe? Reforçando a ideia de que o Fred não pertence ao mundo dos vivos. Mas quando ele é puxado para o mundo real, algo que acontece em momentos críticos da franquia, ele volta a sangrar como um ser humano. E isso demonstra que fora do universo dos sonhos, a sua invulnerabilidade desaparece e ele se torna mortal de novo. E esse detalhe é essencial para entender a sua principal fraqueza, a realidade. O Fred é muito forte no mundo dos sonhos, mas ele pode ser derrotado sim no mundo real, onde as suas feridas afetam como qualquer outro. Assim, personagens que descobrem isso têm a chance mínima, mas real de vencê-lo. Agora sobre as anomalias neurológicas do Fred, que é outro ponto fascinante, que está relacionado ao funcionamento do sistema nervoso dele. Quando um corpo sofre queimaduras do 3º ou 4º grau, a maioria dos nervos são destruídos, levando à perda de sensibilidade. Mas o Fred não apenas sente dor, ele parece gostar dela. Em vários momentos ele se automutila como forma de provocar o terror nas vítimas, mostrando suas entranhas, costela, músculo de maneira grotesca, como se isso fosse algo muito divertido. Isso sugere que o seu sistema neurológico opera com base na lógica do sonho. Ele sente o que ele quer sentir.
As suas reações físicas e sensoriais não são determinadas por leis biológicas, mas por sua própria vontade, e isso torna ele imprevisível e ainda mais aterrorizante. E isso é mostrado de forma explícita em filmes como A Hora do Pesadelo 4, O Mestre dos Sonhos, onde os rostos das vítimas capturadas aparecem se contorcendo na sua pele. Ele absorve essas almas e com isso ele se torna ainda mais poderoso. Além das almas, o Fred também se alimenta no medo, e isso está diretamente ligado ao quanto ele é temido e lembrado. Quando as pessoas esquecem o Fred, ele enfraquece. E esse conceito é explorado profundamente em Fred vs Jason, onde ele precisa que as pessoas lembrem aí dos crimes para poder retornar. É como se ele fosse um vírus cultural, que depende da memória coletiva para sobreviver. E esse detalhe é fundamental porque cria uma dinâmica única. Quanto mais você tenta esquecer, não sente medo dele, mais difícil se torna para ele agir. Mas basta que uma pessoa lembre dele, mencione o nome dele, que ele vai achar uma brecha para voltar. E a personalidade sádica dele não é apenas um monstro físico, ele é um sádico completo. Ele não mata simplesmente por necessidade ou instinto. Ele gosta de brincar com as vítimas, atormentar psicologicamente, criar situações de angústia extrema antes do golpe final. Diferente do Jason e do Michael Myers, que são silenciosos e impiedosos, o Fred fala e fala muito. Ele faz piadas cruéis, usa jogos de palavras e faz um humor que é extremamente perverso. Esse comportamento torna os seus crimes ainda mais horríveis. É como se ele tratasse cada eliminação ali como uma peça de teatro. Uma coisa que eu estava esquecendo aqui, tem indício de que o Fred ainda tem medo de fogo, mesmo que use esse elemento como arma em algumas ocasiões. Isso está ligado à forma como ele morreu, e o fogo é o símbolo da sua punição, e tem momentos em que ele é usado contra ele. E por fim, tem uma outra fraqueza bem simbólica, que são os espelhos. Em A Hora do Pesadelo 4, por exemplo, o reflexo das suas vítimas é usado para confrontá-lo com a sua própria monstruosidade, e isso enfraquece momentaneamente porque o obriga a encarar a dor e o sofrimento que ele causou. O Fred permanece como um dos vilões mais impactantes da história do cinema, com a sua combinação de sadismo, inteligência, humor e poderes sobrenaturais, que o tornam um personagem multifacetado e assustador em diversos níveis. E se você curtiu esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você não perder os novos vídeos, hein? E já me segue lá na rede vizinha de fotos para vocês ficarem por dentro das novidades sobre filmes, séries e eventos que eu participo. Ah, galera, um recadinho rápido aqui pra vocês. Agora aqui no canal tem um clube de membros aqui no YouTube mesmo, então se você gosta do que eu faço e quiser dar aquela força no meu trabalho continuar, é só dar uma olhadinha, o link vai estar aqui na descrição. E dependendo do nível de amigo, o seu nome pode aparecer aqui na tela no próximo vídeo. Aí tem mais conteúdo incrível esperando por você. É só clicar no vídeo que vai estar aparecendo aí na tela agora. E bom, por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.